Vocês receberam o plano de aula? Eu mandei no e-mail da FCE. Então, o Jean vai passar para a gente fazer a análise. Tá, tranquilo. Você vai fazer a apresentação sem os slides, certo? Isso, vou fazer sem os slides. Então, eu vou começar aqui. Vamos começar a apresentação da banca de Hedson René de Souza. O objeto que foi sorteado foi diagnóstico molecular e monitoramento de neoplasias. Você tem 20 minutos para fazer a apresentação e 10 minutos para a arguição. Tá bom, então. Obrigado. Então, boa tarde a todos. O meu nome é Edson René de Souza. Serei o professor, se aprovado no concurso, né, o professor dessa disciplina, lá da Faculdade de Ceilândia. Tenho 34 anos, sou formado em Biomedicina, Farmácia e Biologia. Tenho mestrado em Patologia Molecular e terminei o doutorado em 2019, em Medicina Tropical. Já dei aula, né, em algumas faculdades públicas e privadas. Fui professor voluntário da Faculdade de Medicina da UNB durante 2 anos, onde eu ministrava aulas de imunologia. Mas o tema da nossa aula de hoje é diagnóstico molecular e monitoramento de neoplasias. Então, a gente vai estudar nessa aula, né, a respeito de algumas técnicas moleculares que são muito importantes tanto para o diagnóstico quanto para o monitoramento também de neoplasias. A gente vai focar mais nas neoplasias malignas. A gente já sabe, né, que o ser humano ele é dividido, né, de forma didática, né, em vários sistemas. Esses sistemas são formados por tecidos. A gente tem como exemplo, né, o tecido epitelial, tecido nervoso, tecido conectivo, o tecido muscular. Então, o ser humano é formado por esses diversos tecidos. E esses tecidos, né, a gente focando mais ainda, eles são formados pelas células. E o que diferencia um organismo do outro é o conteúdo do núcleo celular, né, que a gente fala de conteúdo genético, né, o genoma. Então, a gente já viu, né, levando em consideração que a gente já tem alguns pré-requisitos para chegar nessa aula aqui, que é um pouco mais avançada. Então, vocês já viram em aulas anteriores, né, que as células eucarióticas são diferentes das células procarióticas exatamente pela delimitação do núcleo. Então, nas células eucarióticas, nós temos a formação de um núcleo que separa, né, o citoplasma do núcleo dessa célula. Dentro do núcleo das células eucarióticas, nós temos ali empacotado o material genético, o genoma. Então, esse genoma, é claro que existem também, né, DNAs, né, que estão fora do núcleo da célula, que são importantes também, mas o mais importante é o que está ali no núcleo celular. Então, esse genoma como um todo, tanto o que está no núcleo quanto o que está no meio externo, é responsável pelas características do organismo. Para a gente entender sobre os métodos moleculares e o monitoramento de neoplasias, é importante a gente revisar alguns conceitos importantes. E um dos conceitos mais importantes que a gente tem é o conceito da expressão gênica. Então, como eu falei para vocês, né, o material genético ele se encontra na célula eucariótica, que é dos organismos multicelulares, né? O ser humano está dentro desse grupo também. Então, nossas células eucarióticas, né? Lá no núcleo da célula nós temos o genoma, e esse genoma é empacotado dentro da cromatina, né? Que são formatos diferentes de empacotamento desse material genético. Então, esse material genético ele recebe algum sinal externo que ativa a mudança, né, dessa cromatina. Então, modificando a cromatina, então ocorre o desempacotamento do DNA. Então, esse DNA suscetível, né, mais aberto à maquinaria, né, do núcleo celular, então ele sofre um processo de transcrição, que é nada mais é do que a formação, né, de uma nova molécula de
ácido nucleico, né, que dessa vez será o RNA. Então, nós temos o DNA, que é uma molécula dupla fita, vocês não estão conseguindo ver porque teve problema aqui no slide, mas numa aula realmente com mais tempo, né, com certeza a gente teria corrigido esses problemas e os alunos não sofreriam, né, esse prejuízo. Então, essa molécula de DNA, então, ela sofre o processo de transcrição, formando, então, o RNA. Dentro do RNA, nós temos ainda algumas divisões, né, dentro da molécula, que a gente pode dividir em regiões que serão produzidas as proteínas, né, que é o processo final, e regiões que vão ser cortadas, né, que são os introns e os exons. Então, esse RNA dentro do núcleo ainda, ele sofre o processamento, retirando os introns, que são as regiões não codificantes, e aí esse RNA maduro, então ele é transportado para o citoplasma. No citoplasma da célula, então, esse RNA ele é traduzido, então são produzidas ali, então, as proteínas que vão exercer diversas atividades dentro da célula. Então, muitas atividades enzimáticas, atividades estruturais e diversas outras atividades. Então, o que a gente quer resumir com essa introdução aqui da expressão gênica é que a diferença entre os tipos de células, elas não ocorre devido à presença de genes diferentes, mas sim a expressão gênica diferencial é que vai determinar os diferentes tipos de células dentro do organismo. Então, tendo com base esse conhecimento, a priori, a gente pode entrar, então, nas definições a respeito de neoplasias. Então, nós temos a célula normal, que é uma célula que está funcionando, né, tem o seu controle de replicação dentro da fisiologia, né, da homeostasia, da normalidade, e por algum motivo, essa célula ela começa a ter um crescimento anormal e excessivo. Então, esse crescimento anormal e excessivo é o que a gente denomina neoplasia. Então, o que é neoplasia? É um crescimento anormal e excessivo das células. Só isso. Esse é o conceito principal. No entanto, as neoplasias elas podem ser benignas e malignas. Então, esse é um outro ponto importante também. Então, a gente tem aqui que a gente tem uma célula normal e essa célula normal, ela, como eu falei para vocês, algum mecanismo, principalmente ligado a fatores ambientais e fatores genéticos também, são muito influentes, ela começa a sofrer um processo de diferenciação e se torna uma célula cancerosa. Então, esse processo de diferenciação de uma célula normal para se tornar uma célula cancerosa, vocês estão escutando bem, pessoal? Todo mundo está me vendo que eu não estou vendo vocês, não. Sim, então, estamos escutando. Sim. Ah, beleza. Tranquilo, então. Então, essa célula normal, então, esse processo, né, de modificações que vão levando ao surgimento da célula cancerosa, a gente denomina esse processo de carcinogênese. Então, é muito importante para um aluno, né, da graduação ter essas definições corretas, né? Tem muita gente que fala células cancerígenas, está errado, são células cancerosas. O processo de formação dessas células cancerosas a gente denomina como carcinogênese. Então, após essa transformação, então ela começa a se multiplicar. Então, se multiplica de forma indiscriminada, perde o controle e aí se torna realmente uma neoplasia maligna. Então, a diferença entre neoplasia benigna e maligna é a perca da capacidade de controlar o crescimento. Então, esse crescimento ele se torna anormal, excessivo e começa a espalhar, sofrendo metástases, né, em alguns tipos de neoplasias mais agressivas. Então, a neoplasia maligna, a gente denomina também como câncer, ela possui algumas características peculiares, né? Então, inclusive, tem os hallmarks, os marcadores do câncer, né? Foi colocado, né, pela Hanahan e Weinberg. Então, eles definiram muito bem, né, esses principais marcadores aí do processo
de carcinogênio de uma célula. Então, entre esses grandes marcadores, nós temos que a célula cancerosa, nesse processo de carcinogênese, primeiro ela começa o quê? Ter uma insensibilidade a supressores de crescimento. Então, todas as células, né, do nosso organismo e de diversos outros organismos, eles têm mecanismos moleculares que bloqueiam o crescimento dessa célula dentro da normalidade. Então, a célula cancerosa, ela perde esse controle do crescimento. Esse é o primeiro fator. O segundo fator também é a insensibilidade ao sistema imune. Então, um dos controles do crescimento celular é a própria resposta imune do organismo. Então, ele vai lá e degrada aquelas células, coloca sinal de morte, ou até mesmo de fagocitose também. Então, o segundo fator é insensibilidade ao sistema imune. O terceiro fator é a imortalidade celular. Então, ela perde essa capacidade de morte. Então, mesmo com sinais, a partir desse momento, mesmo com sinais de morte do organismo, a célula não morre mais. O quarto fator, promoção da inflamação. Então, o tecido, nesse momento aí, né, desse desenvolvimento da carcinogênese, essas células elas promovem a inflamação. Quinto fator, invasão e metástase. Então, a célula cancerosa ela começa a se diferenciar, a crescer e começa a invadir outros órgãos, outros locais distantes ali do sítio do desenvolvimento daquela neoplasia maligna. Outro fator também, angiogênese. Então, a célula cancerosa ou o tumor em si, maligno, ele tem essa capacidade de induzir a formação de novos vasos sanguíneos para irrigar com nutrientes, né, aquele tumor. Além disso, também, na célula cancerosa, nós temos a instabilidade do genoma, então o genoma fica altamente instável, então sofre quebra, deleções, duplicações, e isso é muito importante aí também esse entendimento básico para entender o diagnóstico. Resistência à morte celular, reprogramação do metabolismo e o último fator, que é o mais simples de todo, né, que é a proliferação descontrolada. Então, esses são os principais marcadores aí da neoplasia maligna, que são adquiridos pela célula ao longo da carcinogênese. Eu coloquei um slide aqui muito interessante que mostra a respeito dos principais matadores. Então, a gente está falando muito aí de crime e tal, violência, mas nós temos também, entre os vários tipos de câncer, nós temos aqueles principais matadores. E eles sofreram modificação ao longo dos anos, graças à evolução da ciência. Então, se a gente pegar uma curva do século XX, né, dos anos 1930 até 1998, a gente vai ver que os principais matadores ali, os principais cânceres que matavam mais pessoas eram o câncer de estômago em homens, o câncer de útero e o câncer de colo e reto. No entanto, esses 3 tipos de câncer que eu falei aqui, 3 ou 4 tipos, de 1930 até os dias atuais, o índice de morte ajustado por idade, por uma população de 100 mil habitantes, esses dados são dos Estados Unidos, indica que eles sofreram um decréscimo no número de mortos. Então, ou seja, a mortalidade por esses cânceres reduziu drasticamente. Então, em 1930, a gente tinha, para o câncer de estômago, por exemplo, 45 mortes por cada 100 mil habitantes. E já hoje, aqui, os dados foram até o ano 2000. Em 2000, a gente tinha menos de 5 por cada 100 mil habitantes. Então, no entanto, alguns outros tipos de tumores, eles continuaram crescendo mesmo ao longo do tempo. Como, por exemplo, o câncer de pulmão, o câncer de pâncreas, o câncer de próstata e o câncer de ovário. A diferença entre esses dois grupos, a gente entende basicamente que aqueles primeiros, o câncer de estômago principalmente, e o de útero, ele tem a ver com fatores ambientais. O câncer de estômago tem a ver muito com H. pylori, uma bactéria que é disseminada, né, por água contaminada, alimentos. Então, ao longo do tempo, né, a ciência trouxe melhores qualidades de vida, então as pessoas foram prevenindo melhor esse tipo de tumor. No entanto, esses outros tipos de câncer, como de pulmão, que não depende de agentes infecciosos, eles continuaram crescendo, mesmo com o desenvolvimento da ciência. Então, isso significa que existe muito a ser explorado
no tratamento, no diagnóstico e no monitoramento dessas neoplasias malignas, que continuam matando centenas e milhares de pessoas todos os anos. Aqui tem uma linha do tempo, né, que eu queria falar para vocês, né, a linha do tempo com os marcos mais importantes dos testes moleculares, como um todo. Então, em 1953, foi identificado então, a dupla hélice do DNA. Então, foi aquele artigo lá do Watts e Crick, né? Então, foi a primeira vez que foi descrito que o DNA tinha uma dupla hélice. Aí a gente pula aqui para 1987. Em 1987 foi validada pela primeira vez aquela metodologia do FISH, que é a hibridização fluorescente in situ, que consegue localizar algumas alterações, né, no genoma das células, que foi muito importante. E a reação em cadeia da polimerase, né, foi somente em 1985. O sequenciamento do genoma humano inteiro só foi possível em 2001. Então, ou seja, a gente tem muita coisa a ser descoberta ainda no campo dos testes moleculares. E o sequenciamento de nova geração, né, que é mais rápido, consegue sequenciar com mais facilidade, né, genomas, foi somente a partir de 2007. Inclusive, tem uma reportagem muito interessante da Illumina, né, que é uma das principais empresas, né, que comercializa sequenciadores e testes moleculares, que ela faz aquela pergunta, né, será se o mundo, todos nós, né, seres humanos, estamos prontos para termos um genoma por apenas $100? Essa é a proposta mais nova, né, dessas grandes empresas que estão produzindo sequenciadores cada vez mais modernos. Então, só para a gente ter uma noção, o genoma humano em 2001 foi gasto para sequenciar todo o genoma, foram 12 anos de trabalho e foram gastos 15 bilhões de dólares. E hoje em dia, em poucas horas, com $100, já é possível a gente sequenciar o genoma de uma total do ser humano. Então, entre as técnicas moleculares, né, do diagnóstico molecular, a gente tem várias. Eu citei aquela do FISH, né, que é a fluorescência por hibridização in situ, mas nós temos outras técnicas também de hibridização, como o dot blot, o Southern blot. O Southern blot é utilizado para você verificar sequências de DNA. Você tem uma amostra de uma célula lá e você quer verificar se aquela sequência se anela com uma sequência-alvo que você espera que aquele material tenha. O Northern blot é utilizado para material do tipo RNA. Existem também técnicas de amplificação de alvos específicos, como a PCR de transcriptase reversa e a PCR em tempo real, que é muito utilizado também para quantificar a expressão de genes específicas. Mas existem algumas outras técnicas também mais modernas, como a hibridização genômica comparativa baseada em arranjos, que é a CGH, onde você consegue verificar se há duplicação ou deleção de algum pedaço genético. Então, você constrói essas sondas e aí você consegue ver facilmente ali, colocando uma célula de um paciente com uma célula controle, verificar se houve deleção ou duplicação de alguma parte do gene daquele paciente. Então, esse diagnóstico molecular, ele possibilitou o surgimento da medicina personalizada. Então, hoje em dia já tem testes clínicos disponíveis, por exemplo, para genes de suscetibilidade ao câncer, por exemplo, o BCRA1, BCRA2, que são marcadores para o câncer de mama e de ovário. O genes também da APC, que é da polipose adenomatosa familiar, da P53, MLH, MSH, todos esses marcadores relacionados com, por exemplo, câncer coloretal hereditário sem a polipose. Então, existem diversos testes clínicos disponíveis para verificar a suscetibilidade do indivíduo ao surgimento de tumores malignos. Existem também projetos multinacionais que são colaborativos. Eu trouxe 2 exemplos aqui. Tem um link, né, desses projetos lá no NCBI. Um deles é do NIH, que é o Cancer Genome. Você tem mais 1 minuto, tá? Para apresentar. Tá. Que são 2 projetos, né? Esse projeto aí que ele visa determinar o perfil da expressão de genes de células normais e pré-câncer de tumor no mundo inteiro. E, por fim, também tem marcadores moleculares do tipo microRNAs, né, que podem ser utilizados também para
indicar, né, agressividade de tumor, como o MIR10, por exemplo, né, que em tumores metastáticos, a presença desse MIR10 em alta expressão é correlacionado com tumores de mama mais malignos. Então, por fim, né, só para resumir, então o diagnóstico molecular é possível monitorar a pessoa com determinado tipo de neoplasia, pessoa com predisposição para um determinado tipo de câncer, alterações que podem levar os descendentes a terem mais chance de ter uma doença. E é isso daí, pessoal. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. E eu vou passar um exercício, né, para vocês responderem, um exercício tipo disparador. E vocês têm que entregar esse exercício na próxima aula. Só a questão é o seguinte, esse exercício. Em 2013, né, a atriz Angelina Jolie, ela fez a mastectomia completa preventiva. Então, eu quero que vocês pesquisem isso daí e descrevam para mim qual foi o método de diagnóstico molecular que ela utilizou e o que fez ela chegar a essa decisão. Explique suas respostas aí. Então, muito obrigado e pode encerrar o tempo aí. Obrigada, Edson. Vou começar a fazer algumas perguntas. O tema da sua aula era diagnóstico molecular e monitoramento das neoplasias, certo? Então, Correto. você fez um histórico, né, desde quando começou da questão dos sistemas até chegar realmente a essa questão molecular. E eu queria te perguntar uma questão. Se um paciente ele é diagnosticado com qualquer tipo de neoplasia, o diagnóstico molecular já é feito logo em seguida ou como que vai ser o monitoramento dessa patologia? A gente está trazendo mais para a questão das análises clínicas mesmo. Ah, tá. Você fala assim, ele foi diagnosticado clinicamente ou com diagnóstico laboratorial, você fala? Não, então, O ele câncer tem um dele. diagnóstico de neoplasia. Para fazer o Isso. rastreamento ou monitoramento da patologia, primeiro a gente utiliza o teste molecular ou existem outros testes de monitoramento? Não, existem outros. Porque, primeiro, por exemplo, assim, o médico suspeita de um câncer, por exemplo, na próstata, né? Então, ele pode fazer o rastreamento com o exame do PSA, por exemplo, né? Para verificar se tem uma normalidade. E aí, depois, ele faz o teste lá do toque, por exemplo, depois faz a biópsia. Então, existem muitos outros, até chegar no teste molecular, porque é até muito caro também, né? Alguns testes moleculares. É justamente por isso que eu senti um pouco de falta na sua apresentação, porque como o tema era o monitoramento das neoplasias, às vezes a gente tem um PSA, um CA125, um CE, Isso. né, um CA19 Uhum, positivo, e como ele não é específico, né, daquela região, uhum. é um falso positivo, o teste molecular ele serve como uma ferramenta a mais para se fazer, né? Confirmatório, isso. Mas assim, era só uma questão de pergunta sobre a sua apresentação mesmo, tá bom? Tranquilo. Eu vou passar Perfeito. então para o professor Anderson para ele fazer as considerações dele. Uhum. Boa tarde. Boa tarde, professor, E tudo bem? sua apresentação, infelizmente, não teve esse slide para a gente acompanhar, Eu mas, posso jogar o slide aí para vocês, depois no chat ou no e-mail? aí vai perder um pouco o sentido, se você mandar Tá. sentir agora. Mas deu para perceber que você tem o domínio, né, do assunto, claramente. Falou bem, falou tranquilo. E eu queria saber, estou vendo pelo de uniforme, né? Como é que é a Isso. sua disponibilidade para as aulas? Qual que é a sua carga horária que estaria disponível? Ah, sim. Eu sou bombeiro militar aqui do DF, né? E já tem 11 anos, né? E eu fui professor substituto aí na FCE, na área de bioquímica, durante alguns meses aí. Então, o bombeiro ele faz essa compatibilidade de horário. Então, a gente pode ficar 20 horas tranquilo. Não pode ficar mais de 20 horas. Uhum. Então, 20 horas é tranquilo. Como eu tenho outros alunos que estão na civil, por exemplo, eu sei que Uhum. eles trabalham 24 horas e depois folgam, acho que 48, 3 dias, né? 72. Então, e no seu caso, segue o mesmo esquema? Não, é porque aqui no bombeiro eu sou professor do bombeiro, né? Então, eu sou Ah, professor desde 2014 de ciência do fogo aqui.
Aí, então, aqui os horários é mais maleável. Então, eu posso dar aula só de manhã, só à tarde. É bem tranquilo. Eu sou, tipo, o chefe da cadeira lá. Sou o professor titulado de incêndio. Uhum. Então, é Perfeito. bem tranquilo. Não, é porque isso é... Você está aqui em Brasília, né, com disponibilidade, porque a gente não sabe, porque, a princípio, as nossas aulas continuam assíncronas. A gente não Uhum. sabe quando é que elas voltam a ser presenciais. Então, Uhum. o concurso, acho que tem a validade de 1 ano, então a gente precisava saber da sua Saber essa disponibilidade. disponibilidade. Uhum. Exatamente. Não, eu tenho disponibilidade. Inclusive, assim, se você. Não cabe no concurso, mas a Grazi, a Graziella, a professora Graziella Joanite, a Patrícia, elas me conhecem, sabe que eu sou bem responsável, pontual. E até Uhum. a questão de militarismo, né? Ser pontual também. Então, eu sou bem certinho. Se tem que chegar às 7 horas, não é 7h05, nem é 7 horas. Uhum. Perfeito. Camila, fica à vontade para prosseguir. E com essa questão das aulas online, que metodologias que você utilizaria? Não sei como que, se você já tem o hábito, já deu alguma aula, né? Nesse modelo, que para nós foi uma novidade É inovador para também, todo né? mundo. E a gente tem pelo menos mais esse semestre aí, é praticamente certeza que ele vai ficar remoto, né? E também queria saber de você, porque assim, a princípio a gente teria esse professor monitorando estágios, né? Se Uhum. você tem alguma experiência, se você sente à vontade, como que seria? Não, porque assim, você me falou que você é biomédico, isso? Sou biomédico, Biomédico, mas algum... farmacêutico e biólogo. Tá, não, então tá bom. Tá, eu tinha pulado farmacêutico aí na hora que você falou, então tá certo. Mas eu sou novo Porque, farmacêutico. Eu formei em 2010, formei ano passado em farmácia. melhor ainda, no currículo novo, tá? Com conhecimento, porque assim, a questão é que o concurso é mais para uma área ligada à De patologia, estágio. mas provavelmente o Uhum. estágio seria na área de drogaria, né? Então, por isso era a minha Ah, dúvida. Se perfeito. fosse só biomédico, isso dificultaria. Uhum. Então, fala para Não, mim sobre a parte do ensino remoto, como que você lidaria. Então, realmente o ensino remoto é um desafio. Inclusive, eu fiz até 2 cursos, né, rápidos aí para aprender novas metodologias, né? E no começo eu dei algumas aulas aqui no Bombeiro Remoto, né? Mas foi só um mês, porque bombeiro não tá nem para pandemia, eles liberam tudo aí, não tá nem. Os caras, o governador não tá nem aí pra gente. Mas aí a gente criou algumas ferramentas, gravamos vídeos, entendeu, de algumas aulas, mas assim, a nossa aula é muito prática, então realmente é difícil. Mas eu consigo lidar bem. Tem um computador bom, tem um MacBook, o meu MacBook custou R$ 20.000, então não vai falhar não. O problema não é na máquina, é na internet. Certo. Mas você conseguiria dar aula de outro lugar que não aí, então, Sim, pelos consigo, horários? não. Consigo em casa, a internet em casa é boa. A minha esposa também é professora, ela é técnica da UNB. Inclusive, ela ia ser técnica de vocês aí, do citômetro de vocês, mas foi a outra menina aí, ela tá lá na FM, lá na nutrição. Então é bem tranquilo. Assim, a minha família, né, é de professor. Então, minha mulher é professora, ela fez doutorado na nanociência, com a Graziella Joanite, foi a orientadora dela. Então a gente está sempre envolvido com isso aí, é aula o tempo todo, de manhã, de noite, madrugada, para não. E só para confirmar, Edson, você tem o mestrado, mas você tem especialização em análises clínicas ou não? Não, não tem. Eu estou satisfeita, pessoal. Vocês também têm mais alguma coisa? Nosso tempo acho que já passou, não sei. Mas, 5 minutos já. esclarecer. Obrigada, então, Edson. Eu vou parar de Obrigado a e vocês. agradeço a sua participação. Esperar agora os resultados, ok? Tá bom.